Se eu inverter o gráfico do Bitcoin, você buscaria comprar ou vender? Espero que comprar. Vamos falar disso agora. E ontem realmente parecia isso. Bitcoin formava mínimas mais altas, o CVD mínimas mais baixas, medindo pressão de compra-venda e o interesse aberto subiu. Isso indicou dinheiro novo entrando em shorts, sem conseguir baixar o preço. Sinal de alta, absorção bullish e o Bitcoin subiu mais, pegando liquidez acima das máximas recentes. E claro, surpreendentemente ou não, muita gente foi liquidada. Nas últimas 24 horas, mais de 140 mil traders foram liquidados e cerca de 380 milhões de dólares sumiram do mercado cripto. Isso mostra que as pessoas não têm ideia do que estão fazendo, não usam stop loss nas operações. Porque se você está comprado ou vendido nessa área sem stop loss, vai se ferrar feio. Agora, com total transparência, meu stop loss nesta posição vendida está exatamente acima deste topo específico. Vou explicar por que, se não vermos uma queda no Bitcoin agora, prefiro ser estopado na minha posição vendida, esperando alvos bem mais altos. O motivo é que o indicador de contratos em aberto ainda está subindo e o CVD teve uma queda. Indica que grandes players abriram posições vendidas nesta área. Mas, diferente da absorção de alta de ontem, essas posições vendidas recentes conseguiram reverter o preço e o Bitcoin teve uma rejeição para baixo. Isso significa que os touros estão pisando de lado e, no momento, os ursos conseguem baixar o preço. Bitcoin rejeitar exatamente nessa área, nossas posições vendidas podem finalmente entrar no lucro. Também quero compartilhar algo importante. Já ontem dizíamos que o Bitcoin está se movendo em um canal ascendente. Atingimos o topo do canal quase perfeitamente e tivemos uma rejeição significativa para baixo. Como eu disse antes, se invertermos o gráfico olhando o time frame de 30 minutos ou de 1 hora, minha pergunta para você agora é simples. Você busca uma nova posição comprada ou uma nova posição vendida? Se eu visse esse gráfico agora, notando um padrão de falha de swing na mínima anterior aqui, claro, eu buscaria uma nova posição de compra. Neste caso, ainda estamos mais interessados em encontrar outra posição vendida, com um nível de invalidação simples exatamente acima da máxima recente. Eu agradeceria muito se você clicasse no botão de curtir, porque vamos falar sobre nossas metas mais altas se continuarmos subindo e também sobre liquidações e indicadores importantes em prazos longos. Quais são os sinais de rejeição no gráfico de 4 horas? Você verá que por 2 vezes seguidas, a vela de 4 horas fechou como um pin bar de baixa. Pin bar de baixa tem um pavio longo para cima, corpo pequeno e pavio curto para baixo. É isso que estamos vendo nas últimas 8 horas. Sinal bearish para o Bitcoin, padrão de vela de baixa e um padrão de falha de swing bem sucedido. No gráfico de 3 dias, dá para ver que a liquidez acima das máximas recentes já foi tomada. Isso significa que quem não colocou stop loss nas posições vendidas já foi liquidado. Mas deixe-me compartilhar por que buscamos uma reversão maior para baixo nos próximos dias, e isso se resume às liquidações visíveis nas escalas de 1 e 2 semanas. Você pode ver que as maiores liquidações no Bitcoin não estão acima das máximas, mas abaixo das mínimas. O maior cluster de liquidação está em 93.130, onde 145,9 milhões em posições longas serão liquidadas. O que buscar uma nova posição longa aqui é, na minha opinião, um pouco mais arriscado, e explicarei por que agora podemos estar vendo uma reversão de tendência. Agora, vamos falar sobre uma indicação de baixa em um dos indicadores cruciais no gráfico diário. Pode-se dizer que estamos formando uma divergência de baixa no MACD. Além disso, o oscilador Adler Stochastics mostra sobrecompra no diário e semanal. Vejamos exemplos de quando o Bitcoin estava sobrecomprado no oscilador Adler Stochastics. Sobrecomprado aqui, movimento para baixo. Sobrecomprado aqui, movimento para baixo. Sobrecomprado aqui,
movimento para baixo. Sobrecomprado aqui, movimento para baixo. Então, essas indicações não devem ser ignoradas, pois nos dizem para sermos um pouco mais cuidadosos aqui. Podemos formar outro recorde nos próximos dias, mas se buscamos as melhores negociações com maior risco-recompensa, mesmo contra a tendência, temos um nível de invalidação claro acima do máximo. Se subirmos mais, ótimo para o Bitcoin. Provavelmente atingiremos nossos níveis de liquidez, mas até lá negociamos o padrão de falha de oscilação e as pessoas estão sendo afetadas. Temos divergências de baixa no MACD, sobrecompra no Adler Stochastics diário e semanal. Isso sugere cautela com posições compradas, realize alguns lucros e considere uma posição vendida. Novamente, não sei o que vai acontecer. Lendo o gráfico objetivamente, sei que nesta área específica buscamos apenas vender, não comprar. Como disse antes, se invertermos o gráfico após uma queda tão grande, não buscamos vender, mas sim comprar. Quais são as primeiras áreas de suporte importantes caso vejamos uma rejeição maior para baixo? Como mencionei ontem, o primeiro suporte é o nível diário e o melhor é a área mensal de longo prazo, onde temos o fechamento recente. As áreas diária e mensal aqui são níveis tão importantes. Esses níveis se alinham bem com as baixas recentes, indicando liquidez nas áreas de suporte de longo prazo. Ótimos níveis para o primeiro take profit. Se quebrarmos o nível mensal para baixo, esperamos uma queda maior nos próximos dias. Agora, o que está acontecendo com XRP e Ethereum? XRP subiu até a resistência semanal. Pode-se ver um padrão de ombro-cabeça-ombro formando se houver rejeição para baixo. Isso agora. Abra a posição vendida, stop acima da máxima. Se passar essa máxima, o padrão cabeça-ombros será invalidado. A história é bem parecida com a do Bitcoin. Tomamos a liquidez acima da máxima recente. Negociamos numa área de resistência importante, onde pegamos a liquidez acima dessa máxima específica. Negociamos próximo ao diário e a ideia de trade no Ethereum é a mesma. Stop loss acima da máxima recente. No Ethereum, seja mais cauteloso, talvez coloque o stop um pouco acima. Buscamos rejeição no Bitcoin, Ethereum e XRP. Com o SUI-USDT, tivemos um padrão de falha de swing acima da alta recente. No gráfico diário, vemos liquidez acima dessa área, mas os gráficos indicam que esses níveis não são para compras.